Acho que deu. Muito bem. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nesse 3 de outubro, já estamos nos aproximando do final do ano, que loucura, né? E nesse início, então, de trabalho, eu quero, com muito carinho, com muita alegria, chamar a atenção dessa nossa atividade de hoje, que é uma atividade que nós teremos, então, a alegria de conhecer um pouco do projeto do Estevam Greselli de Barros Neves, que vai falar um pouquinho para nós sobre o seu projeto, e, na verdade, não vai deixar de ser também um ensaio para terça-feira que vem, agora, que a gente estará reunido e reunidas, e eu quero já convidar vocês com muito carinho, dia 6 de outubro, agora, terça-feira, às 19 horas, nós teremos a qualificação do projeto de mestrado do Estevam. Momento, então, em que ele falará sobre o ensino de música nas escolas do ensino privado de Porto Alegre. Então, é com carinho que a gente convida vocês. Mais adiante, a gente vai compartilhar novamente o link e vai ser um momento muito bom. Mas antes de passar a palavra para o Estevam, eu gostaria, então, como é de costume, compartilhar com vocês uma poesia. Quero trazer nesse momento a Clarice Lispector, que foi uma importantíssima poeta que nós tivemos aqui no Brasil. Ela é um grande expoente da poesia no Brasil e, obviamente, no mundo, e ela viveu muito pouco, né? Ela teria, eu acho que, assim, uma grande produção ainda a fazer. Faleceu aí com 55, 57 anos, mas deixou um material muito importante para a gente. E, para nós começarmos essa tarde um tanto chuvosa, gostaria de compartilhar com vocês a poesia Mas a Vida. E ela diz o seguinte: mas há a vida que é para ser intensamente vivida, ao amor, que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo, não mata. Então, com a Clarice Lispector, e aqui eu estou ouvindo trovões, uma loucura, uma chuva enorme, mas nós, com muito carinho, com muito ânimo, vamos começar os nossos estudos, trazendo, então, nesse momento, o trabalho do Estevam, e eu já vou aqui, então, parar de compartilhar, para que a gente possa, então, conhecer o trabalho do Estevam e ele poder compartilhar, então, o seu trabalho. Estevam, é uma alegria te receber aqui e vamos compartilhar o teu trabalho. Somos todos ouvidos e olhos a ti. Perfeito, muito obrigado, prof, pelo espaço. Agradecer aos colegas também, tá, que estão presentes. É muito importante espaços como esse, né? E dizer que se vocês estiverem assistindo cenas de desenho no fundo aqui, eu estou com o meu pequeno em casa, sozinho aqui, tá? Então, não deem bola, não deem bola. Como muitos aqui, né? Estão vivendo esse período que nós estamos passando, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok. Acredito que todos estejam vendo. Chega bem para vocês? Sim, bem direito. Ok. Então, vou iniciar a partir de agora, gente, me apresentando, para quem ainda não me conhece formalmente, né, eu sou Estevam Greselli, sou orientado pela professora doutora Cristina Rolim Wolff-Bito, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação do Mestrado Profissional da UERGS, no campus Litoral Norte, e meu projeto de pesquisa é sobre o ensino de música nas escolas do ensino privado de Porto Alegre. Ok? Para introduzir esse assunto, eu dividi a minha introdução em duas partes, tá? Sendo a primeira parte sobre a história da legislação da educação musical, né, junto com a história do Brasil. Tá? Então, fiz um levantamento de decretos, de leis, de documentos durante todo esse período histórico. Tá? E o que nós podemos verificar? Que na primeira vez que nós temos a música como componente dentro de uma grade curricular, na escola, né, foi a partir do decreto número 630 de 1851, ainda no período do Império, ok?
o que é importante salientar aqui, né, que essa música, exercícios de canto, como era ofertado, eram os estudantes mais velhos, por assim dizer, que eram os estudantes de primeira classe, tá? Naquele período histórico ali, nós tínhamos estudantes de primeira e segunda classe, mas não significava a classe social, né? O estudante, ele entrava na escola pela segunda classe e depois de um tempo, né, cursando todas as atividades, ele ia para a primeira classe. E depois, 3 anos depois, no decreto número 1331A, de 1854, onde ele regulamenta a lei de 3 anos antes, traz todas as concepções educacionais de cargos e funções e currículos para a escola daquele período. Nós temos, então, noções de música e exercícios de canto como uma proposta, né, de conteúdo para a escola, sendo também que mudou a nomenclatura para primeiro e segundo grau. Okay? Não era obrigatório, né, o estudante frequentar a escola, mas ele teria as idades entre 5 e 15 anos para poder frequentar, né? Assim como nem todos também podiam frequentar, escravos não podiam frequentar, estudantes com doenças contagiosas podiam frequentar, e não vacinados também não. Se manteve a característica, né, do decreto de número 630, onde era ofertado somente aos estudantes mais velhos, nesse caso agora do segundo grau, tá? Contato com as noções de música e exercícios de canto. Em 1890, já na velha república agora, né, já não mais império, com o decreto número 981, é a primeira vez que nós temos a exigência de um profissional, né, com formação em música, né, para essa etapa da educação. Porém, o que acontece? Também houve nesse período uma melhor divisão entre as faixas etárias de estudo, tá? Então, no primeiro grau, nós tínhamos ali também já uma divisão seriada para primeiro grau de 7 a 13 anos, ok? E depois dos 3 ao 15 como segundo grau, também com divisão de séries ali, tá? Então, para o primeiro grau, quem daria as aulas de música eram os professores regentes, né? Os professores lá com formação no magistério, que são os professores que, para ter poder ministrar, né, fazer a sua profissão, exercer sua profissão, tinham que ter a formação nas escolas normais, que eram um nome dado às escolas de formação de professores daquele período, cujo dentro do currículo da formação do professor tinha a música, ok? Claro, não como de um profissional com formação específica em música. Então, no segundo grau em diante, até na faculdade, que tinha o foco nas letras, né, as faculdades daquele período, que era chamado de ensino secundário, então se tinha a exigência do professor com formação específica. Uma outra coisa interessante nesse período é que então, se a gente pegasse ali, o estudante, ele teria, então, nesse período, na legislação, né, a gente não consegue comprovar na parte prática isso, porque não tem estudos desse período, né, de levantamentos disso, mas na legislação, então, o estudante teria o contato com a música na escola dos 7 até os 20 anos, sendo que dos 15 ao 20 ali, naquela formação ali na parte das letras, na faculdade, ele se formava com 22, porém teria até os 20 anos contato com a música. Para ele se formar, né, no ensino secundário, haveria de prestar testes, incluindo de música, para provar conforme a lei cultura intelectual necessária, como consta no artigo 33. Ok? Então, isso aqui nós temos no século XIX. Então, no século XX, fazendo isso de uma forma bem resumida aqui, nós temos em 1931, com o decreto número 19.890, tá, o nosso canto orfeônico, né, que ficou muito famoso pela figura do nosso maestro Heitor Villa-Lobos, né, a figura máxima, exponencial referente a isso, se caracteriza pelos cantos, né, em coral, e em 1932 o Villa-Lobos até ele assumiu a Superintendência de Educação Musical Artística, o SEMA, e em 1942, com o Decreto-Lei número 4.993, tivemos o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, né, com foco na formação de professores para todo o Brasil. Isso foi essa a diretriz da educação musical brasileira até o início da década de 60, quando com a LDB número 4.024, de 61, nós temos então a mudança do canto orfeônico para a educação musical. Porém, a educação musical teve uma vida muito curta, né? Foram só 10 anos, porque daí então a LDB número 5.692, de 1971, né, retirou a educação musical do currículo escolar, substituindo pela disciplina de educação artística. Em 1973, o governo criou o curso de licenciatura curta em educação artística, com duração de 2 anos. Né? O estudante cursava disciplinas que se relacionavam com as artes, né, as artes cênicas, música, ou seja, havia uma formação polivalente, né, se tratando de um profissional das artes. E entende-se, então, que desta forma, a relação com o conhecimento musical perdeu o seu acesso democrático, né? Pois tornou mais difícil o contato com esse conteúdo.
perdendo um espaço valiosíssimo conquistado, né, durante 120 anos, desde o decreto número 630 de 1851. Okay? Ainda no século XX, já no final, nós temos, então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9.394, de 1996, que trazia no artigo 26, parágrafo 2º, a obrigatoriedade do ensino de artes nas escolas de educação básica do Brasil, podendo ser, ou seja, poderia ser, artes visuais, dança, teatro ou música. Desta forma, o professor atuaria em uma das disciplinas da escola, considerando a sua formação profissional. Mesmo com o PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997, que trazem em seus objetivos o componente curricular música, inserido na área de conhecimento-arte, a falta de profissionais com formação em licenciatura em música, a não obrigatoriedade do componente nos projetos políticos pedagógicos da escola, acabavam por dificultar o retorno da música na educação básica. Então, ainda não foi ali no século XX, depois de 71, que nós tivemos de uma forma mais firme nessa volta do componente curricular música às escolas. Então, no século XXI, a partir, então, da Lei 11.769 de 2008, onde alterou o artigo 26 da LDB 9.394 de 96, que trazia lá que poderia ser, né, como a gente falou, agora passava a vigorar música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular. Se entende que a sanção da Lei 11.769 é uma grande conquista para a educação musical no Brasil, né? Ninguém pode negar isso. Porém, o fato da música não ser apresentada exclusivamente como componente curricular e sim como conteúdo obrigatório, somado ao veto do parágrafo único, que se refere à exigência da formação específica do professor para lecionar música, não garantiu espaço do educador musical na educação básica. Ok? Nós temos também, que apesar da lei não apontar isso, o Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2011, com o parecer número 1098 da Comissão do Ensino Fundamental, saiu na frente nesse quesito, né, apontando o professor licenciado em música para as aulas deste componente curricular nas escolas, ok? Em relação ao âmbito nacional, na legislação federal, somente em 2016, o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, apresentou a normatização para o ensino de música com a resolução número 2, que o nome já traz, né, define diretrizes nacionais para operacionalização do ensino de música na educação básica, ok? Vou trazer aqui o artigo 1º, que eu acho que é pertinente para este momento, né, a gente tem muitos professores, não só da área da música aqui, mas que é importante o conhecimento disso. O artigo 1º traz assim, então: a resolução tem por finalidade orientar as escolas, as secretarias de educação, as instituições formadoras de profissionais e docentes de música, o Ministério da Educação e os conselhos de educação para a operacionalização do ensino de música na educação básica, conforme definido pela Lei nº 11.769 de 2008, em suas diversas etapas e modalidades. Vou me privar aqui de trazer somente o parágrafo 1º, que trata a relação à questão das escolas, né, a resolução, que define e compete às escolas de educação básica a inclusão do ensino de música em seus projetos políticos pedagógicos, além de adequar tempos e espaços para o ensino de música, sem prejudicar outras linguagens artísticas. E então, nós temos aqui, a partir da resolução número 2, né, que mesmo que tardia, 8 anos após a sanção da lei de 2008, ela vai de encontro com o que traz o Plano Nacional de Educação do decênio 2011-2020, que especifica na meta 15, garantir um regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, que todos os professores de educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento em que atuam. Temos também ainda, no ano de 2026, a Lei número 13.278, conhecida como a Lei das Artes, né, porque traz ali define, né, e altera o parágrafo 6º da LDB 9.394 de 96, onde tornou o componente curricular arte composto pelas artes visuais, dança, música e teatro, né, inserida dentro do componente da área de linguagens e códigos, dando um prazo de 5 anos para que as escolas se adequassem a essa nova orientação, ou seja, até o ano que vem, 2021. Temos também a Base Nacional Comum Curricular, que, como o próprio nome traz explícito, é uma base, né, dos conteúdos a serem oferecidos aos estudantes durante a educação básica, incluindo música, né, é um documento que está de livre acesso a todos.
O que as leis, pareceres, resoluções, orientações e a Base Nacional Comum Curricular não explicitam são as quantidades de período, hora semanal, em qual etapa da educação básica o ensino de música deve ser ofertado. Então, desta forma, cada rede de ensino, escola, vai evidenciar no seu projeto político-pedagógico, né, a importância do componente curricular música na formação dos seus estudantes. Bom, então, tendo isso em mente, eu passo para a segunda parte da minha introdução, que daí traz algumas indagações para o meu projeto de pesquisa, porque até que ponto, então, o que está na legislação sobre relação à educação musical é realizado na prática escolar, né? Como se enxerga isso? Tá? Então, trazendo para a esfera aqui do Rio Grande do Sul, né, a leitura, mesmo antes até do meu retorno assim, à academia e minhas pesquisas de formas orientadas com a professora Cristina, né, é possível verificar as leituras ali, como em 2010, né, com a professora Cristina, investigou a esfera pública municipal de Porto Alegre sobre a inserção do componente curricular música no projeto político-pedagógico das escolas sobre essa disciplina, né, aqui na rede municipal de Porto Alegre. Junto com outros pesquisadores também, né, se investigou a música na educação básica de escolas públicas a partir da sua organização nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, os COREDs, né, na intenção de verificar as possíveis estratégias ou ausência delas, né, que infelizmente se evidencia isso, ausência de estratégias para a implementação da lei de 2008, sobre o retorno do conteúdo obrigatório de música. Armado e Belloc, em 2013, trouxeram uma pesquisação sobre o parecer estadual 1098, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, né? Foi uma pesquisação, uma escola de educação básica estadual de Santa Maria. Tem também, de 2019, né, do professor Souto, o Wolfibit e o Pimentel, sobre uma pesquisa no município de Canoas. Tá? O que é interessante trazer, né, que note-se que, mesmo em várias investigações, até de outros pesquisadores frente a este tema, não se encontra pesquisa e levantamentos sobre a música no currículo das escolas particulares, tanto no estado do Rio Grande do Sul, tá? E também na cidade que eu atuo, como professor da educação básica do ensino privado desde 2010, tá? Não se encontra pesquisas referente à ocupação do ensino de música nesses espaços. O próprio Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, o SINEP, né, não tem esses dados, né, então tem ausência sobre o ensino de música, mesmo após a lei número 11.769 de 2008 e após a resolução número 2, o que dá, então, um bom espaço para uma pesquisa referente a isso aí. Então, nesse sentido, né, eu trago os seguintes questionamentos. A música está inserida na proposta curricular das escolas de ensino privado de Porto Alegre? Caso esteja inserido, como ela se apresenta? E a partir dessas duas questões, outras tantas se desdobram, né? Quantas escolas privadas possuem a disciplina música em seu projeto político-pedagógico? Quais etapas de ensino escolar esse componente curricular é ofertado aos estudantes? Quantos professores de música a escola possui? Qual a carga horária semanal das aulas de música? A escola possui sala de música? Qual a formação dos professores que trabalham com música nessa escola? Qual o gênero do professor frente a este cargo? A instituição aceita estagiário de música? Existe oferta de atividades extracurriculares de música nessa escola, né? E por assim diante. Trago essa questão do estagiário, porque pelas vivências que eu tive, assim, mesmo antes da lei de 2008, as escolas particulares de Porto Alegre, muitas já tinham ensino de música, mas ao mesmo tempo, muitas não aceitam, né, o estagiário. E acaba tendo que o professor que está cursando licenciatura tem que estagiar em outras escolas, muitas vezes das escolas públicas, e acaba estagiando com outras disciplinas artísticas e não da música, né? O que é um espaço importante poder estagiar dentro da sua área e assistir, né, nos seus estágios obrigatórios, um professor de música atuando. Okay. Bom, em relação à revisão de literatura, então, após buscas, né, sobre publicações, eu fui atrás disso no site da Associação Brasileira de Educação Musical, percebi que a partir do ano de 2013 foi um ano com mais números de publicações referentes à ocupação da música, né, nas escolas básicas e pesquisas referentes a esse tema. Então, fiz uma varredura, não por palavra-chave, tá? Eu fiz ano a ano uma varredura pelo tema lá, todos os encontros regionais da BEM e todos os encontros nacionais da BEM, até o ano passado, onde encontrei 20 artigos relacionados a essa pesquisa. Tá? Na International Society for Music Education, em 2017, tá? Também foi encontrado um artigo relacionado a esta pesquisa, totalizando, então,
21 artigos, onde eu cataloguei, tá? Fiz uma catalogação desses artigos por ordem cronológica, onde temos ali os autores, o título, a natureza, ano, palavra-chave e a revista. Tá? O que é importante trazer aqui? Que mesmo durante esse período, feito essa revisão de literatura, todos os textos lidos, e por óbvio também os textos foram feitos um resumo por eles, por um aprofundamento da pesquisa, é interessante perceber a ausência também de publicações referente à música dentro do ensino privado, né? Aparecem de forma escassa e espaçada relatos de experiências, tá, no ensino privado, mas não a ocupação, assim, o levantamento das escolas do ensino privado em cidades, em estados, ou etc. Tá? Todas as publicações catalogadas aqui, né, se referem ao setor das escolas públicas. Eu não estou alegando que não há produção de pesquisas referente a este tema, pois para isso seria necessário um amplo levantamento de publicações em outros congressos, outros periódicos, revistas, etc., de todo o país. O que gera um estranhamento, tá, da minha parte, é o fato de ser comum publicação de projetos de pesquisa, sejam eles em fase inicial, em conclusão, né, das suas publicações, em congressos acadêmicos, e a baixa participação dos profissionais de música das escolas básicas de ensino privado, em encontros que congregam a classe, é o que me chama a atenção. Ok? Então, aqui foram as catalogações realizadas. Vou já deixar a próxima quadro pronto aqui, e já volto para a minha tela do PowerPoint. Para a metodologia, então. Metodologia proposta para a realização dessa pesquisa, eu proponho, então, uma abordagem quantitativa, indutiva, construtiva, a partir do método survey interseccional com amostras paralelas de grande porte, com a utilização de formulário online, auto-administrados para coleta de dados e análise de conteúdo como técnica para análise dos dados. Os referenciais para abordagem metodológica em relação ao método de coleta de pesquisa, utilizei o Babi, e para análise de dados, Moraes. Tá? Eu vou mostrar aqui agora, então, um organograma, para poder explicar para os colegas, de forma mais clara, a proposta, então. Então, a minha unidade de análise são as escolas de educação básica do ensino privado de Porto Alegre. Né? Então, o método de pesquisa, um survey quantitativo, um survey, ele se aproxima, se assemelha a um censo, muito utilizado em épocas de campanha política, porém, a sua principal diferença está em examinar uma amostra específica da população, que nesse caso é o setor do ensino privado de Porto Alegre, sendo ele também a mesma unidade de análise. O desenho interseccional de grande porte, né, interseccional porque são informações obtidas em um só ponto temporal, que se difere, então, de uma pesquisa longitudinal, né, então, durante um período maior de tempo. Tá? A adaptação com amostras paralelas se dá, neste caso, pelo fato que ele permite uma análise para cada uma das etapas educacionais que serão pesquisadas, porque nós temos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, a mesma pesquisa aplicada, o mesmo questionário aplicado, né, então ele pode me dar essa possibilidade de fazer essas análises paralelas, mesmo com etapas diferentes, mas a partir do mesmo questionário. Então, a coleta de dados, um formulário auto-administrado, né, de forma online, e após o envio e retorno do formulário online respondido, né, com a coleta de dados realizada, será realizada, então, uma organização dos dados, tendo como referencial teórico já dito ali proposto por Moraes, né, para análise desses dados. E para o próprio autor, ele propõe, então, 5 etapas a serem trilhadas, né, que é a preparação das informações, a unitarização ou transformação do conteúdos em unidades. Nós temos a categorização ou classificação das unidades em categorias, depois a descrição e interpretação, né, sendo que a abordagem para essa interpretação, então, eu optei pela abordagem indutiva construtiva, tá? Porque a ideia aqui é investigar os dados e, a partir disso, criar as categorias, que é diferente de uma dedutivo-verificatória, porque a ideia não é comprovar uma hipótese, a ideia é exatamente expor a realidade do que for pesquisado. Ok? Mesmo após a entrega do meu projeto de pesquisa, continuei dando continuidade à pesquisa, né?
a entrega da pesquisa para os professores que farão minha banca. Então, isso aqui ainda não consta lá no projeto, já enviado, mas continue dando sequência, ok? Então, o que temos hoje, né, segundo o site da Secretaria do Estado de Educação do Rio Grande do Sul, Porto Alegre possui 698 escolas particulares. Então, após uma triagem, foi possível dividir as escolas em centros de reabilitação para crianças com necessidades especiais, associações ou fundações de atendimento comunitário, supletivos ou EJA, escolas técnicas, escolas de educação básica para estudantes com necessidades especiais, escolas de educação profissionalizante, escolas de educação básica com anos iniciais e ou anos finais e ou ensino médio, e escolas de educação infantil e ou creches, né, que é o que tem o maior percentual aqui, né, das 698, 526 são escolas ou creches. Então, em uma segunda triagem, foi realizada a catalogação das escolas, né, que farão parte dessa pesquisa, tá? Sendo elas, então, incluir supletivos, os EJAs, escolas de educação básica para estudantes com necessidades especiais, e escolas de educação básica com anos iniciais e anos finais ou ensino médio, né, o que totalizam 136 instituições de ensino com potencial de análise, onde foram catalogadas com o nome da escola, o bairro, telefone, e-mail, ok? Por que esse perfil, né, da pesquisa? Porque são a etapa dos estudantes com que eu atuo com maior frequência, tá? Que são os anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Tá? O que cabe reforçar aqui? Que se a instituição de ensino lá dos anos iniciais possuía a oferta da educação infantil, eu, por óbvio, não vou perder a oportunidade de pesquisar isso dentro da escola para ver a continuidade, né, se há, né, o ensino de música na educação infantil, se há essa continuidade para os anos iniciais. O foco aqui não se dá em relação às creches ou às escolas de educação infantil somente. Tá? Então, esse é o meu foco nas 136 escolas que serão pesquisadas, né, o potencial para isso. As questões éticas, a pesquisa já foi encaminhada ao Comitê de Ética de Pesquisa da UERGS, tá? E também cadastrada na Plataforma Brasil, onde já até tive retorno essa semana, e já estou realizando as adequações necessárias, são poucas, não muitas, que foram solicitadas. Termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, após o primeiro contato com a escola, apresentando, tanto por e-mail ou por telefone, né, o projeto de pesquisa, encaminharei o termo de consentimento livre e esclarecido já assinado por mim, em formato PDF, e a escola assina, devolvendo o documento, eu encaminharei o link do formulário online, tá, para preenchimento. Cabe reforçar aqui que, no momento, a escola será identificada, né, dentro da pesquisa. São respostas respondidas de forma anônima, onde eu vou apresentar para vocês aqui agora, então, a minha plataforma aqui da pesquisa, né. Eu vou pedir a liberdade de apresentar não de forma de visualização, porque senão eu vou ter que ficar respondendo as perguntas para poder dar o passo adiante nos questionários, tá? Então, são 32 sessões, onde na primeira eu tenho aqui, mais uma vez, né, explicando o que é o projeto, né, para quem está respondendo. Deixa eu dar um ESC aqui, por favor, que está exatamente como eu não queria que estivesse. Mas vamos lá. Vou pedir a liberdade só de poder retornar aqui, por favor, porque fica mais fácil visualizar com vocês dessa forma. Aqui, pronto. E assim fica mais fácil de poder mostrar para vocês. Tá? Ok. Então, aqui na primeira, né, ela tá a primeira pergunta, né, já tem aqui se a música faz parte, né, da grade curricular, como componente da escola, e como que está configurado isso aqui. Se a resposta for não, já encerra por aqui, né, a participação do quem estiver respondendo. Se for sim, vai adiante, né? Então, se existe uma matriz curricular própria para o ensino de música na escola, se sim ou não. Né? Se a escola que você trabalha oferta a etapa da educação infantil, se a resposta for não, já vai ser direcionada diretamente para a etapa dos anos iniciais. Se for sim, vai adiante. A escola oferta o ensino de música na educação infantil, se a resposta for não, vai direto para os anos iniciais, se for sim, dá seguimento. Qual carga horária semanal, né, na educação infantil? Né? A escola oferta, então, a etapa do ensino fundamental, anos iniciais? Se sim, dá seguimento aqui à próxima sessão, como eu disse, está configurado dessa forma, né, para ficar mais o rápido possível para quem estiver respondendo. Né? Oferta o ensino de música nos anos iniciais, em quais anos dos anos iniciais, se for o caso, então vai marcar aqui todos os anos, se for
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Se for só o primeiro ao terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Qual a carga horária semanal? Anos finais, segue a mesma configuração. Se oferta o ensino de música. E quais anos dos anos finais? Carga horária semanal dos anos finais. A escola oferta a etapa do ensino médio. Se tem música no ensino médio. E quais anos, né, do ensino médio onde é contemplado o ensino de música, se for o caso. Qual a carga horária semanal? Quantos professores de música a escola possui? Quantos professores de música que atuam na educação básica possuem licenciatura em música? E aqui a gente pode até ver aqui conseguir ver, né, se a escola coloca lá que tem 5, mas 3 são formados em música, né, então a gente consegue verificar no percentual final lá, quantos que estão atuando com educação musical não são formados em música. Quantos dos professores de música que atuam na educação básica possuem alguma especialização? Quantos possuem mestrado? Quantos possuem doutorado? Quantos possuem pós-doutorado? Quantos professores de música que atuam na escola são homens? Quantos são mulheres? A escola possui sala específica apropriada para as aulas de música? A escola recebe estudante de graduação e licenciatura em música para estágios curriculares? Possui grupos musicais representativos, como banda marcial, orquestra, etc. Se sim, né? Quais, né? Banda, coro, ou outros. Se a escola oferta aos estudantes atividades extracurriculares de música, como violão, teclado, etc. E a última contribuição, né, de livre escrita, se tiver, tiver alguma observação a ser feita, ou algo que eu acredito que não tenha sido contemplado. Ok? Referencial teórico, né, para analisar, então, as informações do que for coletado. Então, optei pela escolha da abordagem do ciclo de políticas propostas por Ball e Gold, de 1992, e Ball, 1994, né. No livro Reforming Education and Changing Schools, de 1992, a abordagem do ciclo de políticas por Ball e Gold propõe uma categorização dos ciclos em contextos, né, que seriam o contexto da influência, né, que é a concepção, a gênese da questão legislativa, né, sobre a educação, né, na parte política, o contexto da produção do texto político, que seria a escrita, os textos, por assim dizer, mesmo de formas formais ou informais, pronunciamentos, vídeos, etc., e o contexto da prática, que é onde a política ela vai ser vivenciada ou, às vezes, até reinterpretada em loco, né, porque a política ela não é só implementada, ela pode ser reinterpretada ou mesmo até recriada de acordo com as pessoas que as executam. 2 anos após a proposta da abordagem do ciclo de políticas, em outro livro intitulado, então, em 94, ali, o Education Reform, A Critical and Post-Structural Approach, Ball expandiu o ciclo de políticas acrescentando 2 outros contextos, tá? Que seriam o contexto dos efeitos, né, pois ele acredita que pressupõe que as políticas não produzem pressupõe que as políticas produzem efeitos e não resultados, né? E dessa forma que deveria ser verificado a eficácia. E, por último, né, o contexto da estratégia política, né, seria o último contexto, onde as ações e estratégias necessárias para lidar com as desigualdades geradas pela política estudada. Exemplo, por exemplo, que todas as escolas possuam um professor licenciado em música. Quais seriam as atividades políticas necessárias para isso ocorrer? Quais as estratégias? Okay? Sobre o produto. Eu acredito, né, que a própria pesquisa em si já gera um produto pelo fato de poder devolver às escolas e elas poderem, né, no final, todas receberão o projeto de pesquisa ao final, a dissertação, né, para poderem também fazer os seus levantamentos e comparações em relação à sua realidade como um todo. Penso também que o SINEP seria o Sindicato das Escolas Particulares recebendo também essa dissertação e pensando em possíveis estratégias para isso, como, por exemplo, a cada 2 anos existe um congresso, né, do SINEP, onde não só as escolas de Porto Alegre, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul, e participam, na maioria desses profissionais que estão lá, são gestores das escolas. Seria importante, talvez, quem sabe, né, não custa sonhar, uma apresentação num congresso como esse, para instigar, né, cativar os gestores a inclusão do componente curricular música em suas escolas.
ou se já existe uma maior efetividade em relação ao contexto apresentado. Porém, acredito que um website que funcionaria de forma colaborativa, né, onde pesquisadores de outras localidades também poderiam alimentar este endereço eletrônico, com contribuições de seus pareceres, resoluções, editais de concurso, seria pertinente. Porque eu evidenciei na prática, né, na pesquisa, que quando eu fui fazer essa varredura histórica acerca da legislação da educação referente ao ensino de música no Brasil, eu encontrei muitas dificuldades de achar, tanto de forma cronológica, quanto da questão curricular, né, de forma mais clara e objetiva, essas questões. Então, uma leitura desde a primeira Constituição de 1824 foi realizada, onde aparecia lá arte como uma das questões a serem abordadas nas escolas, porém, mesmo na lei das primeiras letras, que é a primeira lei, né, educacional do Brasil, de 1827, de 15 de outubro, e é por isso que nós comemoramos até hoje o Dia do Professor, no dia 15 de outubro, né, ela não corrobora lá, ela não diz nada em relação às artes, ou que tipo de artes, então, deixando esse vácuo, né, mesmo na Constituição de 3 anos antes. Então, leituras foram muito desgastantes por vezes, né? Tem que ler todos esses decretos-leis para conseguir achar, a partir de 1851, a presença do ensino de música, né, dentro dessa concepção nas escolas. Tá? Então, acredito que se tivesse um espaço no site, né, onde tivesse ali a questão da legislação sobre educação musical de uma forma mais clara, porque eu fui na pesquisa em cima da presença da educação musical. Outros pesquisadores podem ir com um outro olhar, com uma outra ótica, né? Estando ali mais elencado, de uma forma mais clara, pode colaborar para pesquisas de outros pesquisadores também. Então, durante essa semana, até uma conversa com a professora Cristina e com as colegas do grupo de pesquisa, né, no espaço, conseguimos ali conversar sobre a questão de ter um espaço dentro do site da educação musical aqui do grupo de pesquisa, educação musical da UERJ, vou mostrar para vocês, né, tendo um tópico lá, legislação e educação musical. Para quem ainda não conhece, o site está aqui, né? Ainda estamos conversando sobre isso, de ter um espaço para isso, de ter dentro do site, né? E dessa forma também poder facilitar a pesquisa dentro de um site só sobre várias questões referentes à educação musical, como já tem tantas outras questões aqui, né? Já oferecidas e ofertadas pelo site, e estão criando até uma referência de pesquisa, né, para futuros pesquisadores frente a este tema. Acredito dessa forma, corroborando também como falei aqui, por exemplo, como resoluções de outros estados que as pessoas podem encaminhar por e-mail para que a gente possa colocar aqui, porque desta forma, os outros estados, podendo verificar que o Rio Grande do Sul já tem uma resolução acerca sobre isso, né, ou o estado do Santa Catarina, Paraná e outros estados todos, poderem fazer essas comparações entre si, que ajuda até em questões até judiciárias, né, de jurisprudência, assim por dizer. Pode ajudar nessa questão. Em relação ao cronograma, aqui então tem aqui a minha orientação, né, a partir do segundo semestre de 2020, qualificação do projeto, vai ser agora em outubro, correções e adequações, o aceite do comitê de ética, já foi encaminhado em setembro, mas botei um prazo um pouquinho maior ali, acredito que até o final de outubro já está tudo ok, aplicação dos formulários online, né, elaboração do produto, categorização dos dados lá para fevereiro, análise dos dados coletados, a escrita da dissertação, continuidade da elaboração do produto, lá por junho a defesa da dissertação, e as correções sugeridas pela banca e a entrega final, lá em julho de 2021. Então, eu finalizo aqui com uma citação da Filipac, em 2013. Conhecer a realidade de um município no que diz respeito à implementação da Lei 11.769, de 2008, é importante para que as mudanças positivas ou não possam ser avaliadas e divulgadas a fim de que as ações, tanto governamentais quanto individuais, estejam caminhando para o mesmo destino, que é a democratização do ensino de música, ou, em outras palavras, a música para todos. Trago aqui um pouco dos meus referenciais utilizados, então. Muitos decretos-leis, como citado. Muito obrigado, gente. Fico à disposição, qualquer dúvida.
Obrigada, Estevam, pela apresentação, parabéns. Importante para a gente conhecer o trabalho de vocês e aí irmos nos apropriando dessas questões e também como é que a gente constrói pesquisa, porque também nós temos pessoas aqui que já fazem pesquisa, gente que nunca fez pesquisa, que está começando a fazer. Então, é muito importante a gente se escutar, né, e poder aprender juntos. Então, não sei se gostaríamos de fazer perguntas, eu acho extremamente importante isso. O que a gente poderia perguntar para o Estevam, o que a gente entendeu, o que a gente quer saber mais. Então, vocês podem abrir o microfone, a câmera e perguntar. E até sugestões, né, gente? Porque o espaço começo é importante, a qualificação é terça, que a pouquinho os colegas têm algum apontamento. A gente está aqui para aprender também, todo mundo junto. Então, vai eu. Então, queria primeiro parabenizar, né? E eu acho que é super importante, eu acho que de tanto a gente falar sobre o nosso trabalho, chega na hora a gente fica mais tranquilo, assim, né? Embora já é um assunto que a gente domine, mas sempre tem aquela pressãozinha, né, no dia da banca. Então, tá bem legal a tua apresentação. Eu fiquei em dúvida ali em relação, eu não vi se colocou o objetivo geral do trabalho, porque eu vi que colocou os questionamentos e eu fiquei em dúvida se não está ali, ou se de repente eu não identifiquei, que talvez é uma questão que a banca também possa estar perguntando. Entendi. Não aparece como tópico, né? Mas já que tu traz essa dúvida, talvez seja pertinente aparecer como tópico. Ele aparece ali como duas perguntas, né? Se está presente, né? Se está presente, e se está e como se apresenta. Talvez seja importante, então, apresentar ele como objetivo geral da pesquisa. Eu acho que está no nosso, não está no modelinho dos nossos slides? Está no modelo, exatamente. Eu que tirei, achando que, mas acho que é importante, se aparece essa dúvida da Fábio, acho que é pertinente deixar. Eu fiquei em dúvida, porque, por exemplo, no meu eu fiz alguns questionamentos e daí fiz o objetivo geral. Daí aquele ali, se estava presente ou não e de que forma, eu achei até que era um dos questionamentos, que depois tu trouxe alguns outros, né? Perfeito. Então, de repente, nomear ali o slide para, não sei. Perfeito. Obrigado, Fábio. Não ficarem com essa dúvida também. Ótimo. Obrigado, Fábio. Obrigado. De nada. Tiziana quer perguntar? Eu quero, até entrei. Eu não estava te reconhecendo, eu digo, mas quem é aquela guria ali? Eu até entrei aqui, que eu estava vendo pelo computador, entrei pelo celular para ter o microfone. Estevam, eu queria te parabenizar pelo trabalho. É mais ou menos claro, né? Na proporção, né? Quando eu fiz a graduação, eu também fiz uma pesquisa desse tipo, né? Com as escolas públicas da minha região. Mas eu queria... Eu acho muito importante esse histórico que tu colocou, né? Da educação musical no Brasil, que eu acho que eu não sei, pelo menos para mim, eu só tive noção dessa história de então lá em 1800 e pouco colocaram educação musical e daí depois tiraram e daí teve, né, esse movimento naquela LDB lá da década de 70 lá, que foi aos poucos assim se apagando, né, a educação musical das escolas, porque eu acho que nem sempre, né, tipo, é uma história que eu conheço porque eu também fiz uma pesquisa, né, semelhante à tua, mas eu acho que os educadores musicais a gente não tem esse conhecimento, às vezes falta esse acesso, e é uma discussão que a gente vem tendo nas internas, assim, os colegas da pós-graduação, que, né, entre quem é formado em música e quem vem de outras áreas, né, fazendo especialização em educação musical, sobre o que é importante ter, né, que tenha, né, quais conteúdos abordar, de que forma abordar. Então, eu acho que conhecer essa história também dá um background, assim, para a gente saber, para a gente, tipo, ter força de, assim, por que a gente precisa insistir, às vezes, em trabalhar notação musical, em trabalhar conteúdos musicais mais específicos, né? Porque se tu deixar para fazer, né? Vamos fazer, assim,
façam como vocês querem fazer, as pessoas não fazem, né? E a gente viu, eu acho que a maioria das pessoas aqui não teve, né, acesso à música enquanto estava estudando, né, no ensino fundamental, educação infantil, ensino médio. Então, isso é reflexo daquelas políticas públicas, né? Perfeito. Então, a gente tem que, né, conhecer essa história e sim cobrar, né, e ficar em cima dessas políticas públicas e cobrar. A gente está aqui, né, num movimento muito grande de vários anos e agora a gente está tipo, começando a dar os primeiros passos para retornar a música nas escolas e, na verdade, nem retornar, né, para ter, porque na maior parte do país nunca se teve, né? Então, só fazer o comentário aí e te parabenizar. Obrigado. Acho que Que bom. Obrigada, querida. Já vou até em cima mesmo, Ticínio, eu corroboro da tua perspectiva, dessa importância mesmo, até eu digo na graduação, e digo até não só na graduação da música, eu digo assim, na graduação até da pedagogia, eu acho que deveria ter uma questão das artes, né, de uma forma geral, dessa história, pelo fato de que, às vezes, a gente se coloca numa posição de vitimismo em relação a algumas coisas, da nossa área, da educação específica aqui da música, e se a gente parar para ver na história da legislação brasileira, nós tivemos um espaço muito grande, né? Como eu falei ali, a gente percebe que são 120 anos, né, que a música esteve presente no currículo, então teve mais tempo dentro do currículo do que fora, né? Então agora voltando isso, a gente não pode perder esse espaço, né? Então às vezes a gente conversa com alguns colegas e existe às vezes essa questão muito nebulosa sobre o que ensinar, sobre o que não ensinar, e a gente percebe muitas vezes que existe uma falta de se buscar também, como tu mesmo traz, e tipo assim, pô, existe uma base, né, por mais que ela seja imperfeita, existe uma base nacional comum curricular que pode te dar como o próprio nome diz, uma base do que for ensinado, se tu tá na dúvida, né, tipo, da questão curricular. Então, a gente tem que realmente, sim, ocupar esse espaço, né, de forma qualificada, né, com conteúdos, com metodologias, né, adequadas, mas sim, fazer valer desse espaço. E muitas vezes, como eu digo assim, uma paciência freiriana para ensinar, muitas vezes, até os gestores. Porque muitas vezes eles também não sabem. E a gente tem que apontar esse caminho. Então, a gente tem que, sim, é um trabalho árduo, mas é importante. Né? Então, perfeito, eu corroboro do que tu traz. Ótimo. Muito bom. Quem mais quer perguntar, quer falar? Quer falar, Zé? Tu só quer te mostrar de bonito? Pode, querido. Não. Primeiro eu queria parabenizar o Estevão, né, pelo excelente trabalho. E gostaria de perguntar assim, ó, tá certo que tu vê nessa abordagem de lei, né, mas como é que surgiu essa ideia de pesquisar? Como é que surgiu? De onde vem essa ideia de pesquisar, né? Mesmo para de onde saiu a raiz, né? De onde surgiu o insight para poder fazer essa abordagem, assim, ter feito com muita excelência, eu posso te dizer, né? Obrigado. Então, preciso saber até mesmo para poder inspirar os outros que estão vindo atrás de ti, né? Como é que saiu? A gente viu agora o produto no meio do caminho, né? Toda essa abordagem que tu fez. Mas como é que surgiu, assim? Qual foi o momento de pausa, como falando musicalmente, né? Que tu, não, agora que eu, né? Essa percepção que tu teve. Perfeito, Zé. Obrigado pela tua pergunta. Acho que é importante, sim. Zé, eu sou, como é que eu vou te dizer assim, eu acho uma questão de perfil também, eu sou muito assim, ó, aquilo que me dizem, eu preciso ir lá verificar para ver se realmente sabe? Eu sou muito assim também, sabe? Eu sou muito, a gente conversa, escutei o fulano falar sobre isso, que existe a lei, ou que naquele período foi assim, eu acho que é importante a gente como investigador, a gente ir lá realmente e verificar isso, sabe? Então, o que acontece? Se eu poderia, por óbvio, assim, o que me interessa no final são as legislações a partir de 2008, né? Se a gente parasse para pensar nisso dentro do meu projeto de pesquisa. Mas eu acredito que é importante a gente fazer essa varredura histórica para ter esse entendimento, como eu falei ali, de que papel que a educação musical teve durante esse período da legislação no Brasil. E o que eu percebo é que existe muita publicação referente ao século XX, mas pouco em relação ao quase nada, assim, é difícil tu achar, às vezes tu acha assim, algum artigo numa revista, né, mas até em publicações em congresso, mas é difícil em relação ao século XIX, né, que é onde a gente tem, então, ali a primeira Constituição dali em diante. Eu gosto muito de história,
né? Eu gosto muito de ler, de pesquisar, de ver vídeos sobre história, e gosto muito de estar associando uma coisa a outra, né? Então, tanto a parte da educação quanto a história. Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Então, por exemplo, nós tivemos ali em 1890, acho que foi um dos melhores projetos ali em relação a isso, essa questão da música na escola, mas a gente não consegue evidenciar isso na prática, mas na questão legislativa, o estudante ele teria música dos 7 aos 20 anos o contato, né? E prestar até uma prova ao final ali para verificar essa questão cultural dele. E a gente percebe nesse tempo em diante um crescimento da música brasileira também muito forte em relação a isso, né? Eu não consigo desvincular uma coisa da outra, sabe? Eu professor, verificando isso, né? Porque tu imagina tu conseguindo... Claro que tem toda uma concepção que a gente pode trazer daquelas questões eurocentristas e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, tivemos ali a Carta do Folclore, e isso estava presente dentro também das escolas, né? O canto orfeônico trazia muito folclore brasileiro, sabe? Então, acho que é importante, sim, a gente entender isso, né? Poxa, tivemos um boom no século XX ali de grupos folclóricos se apresentando até gaúchos no mundo todo, né? Faziam excursões internacionais, levando o folclore brasileiro. Então, eu acho que é importante a gente tentar enxergar por um outro prisma, né? Essa verificação de como a música estava dentro da escola e quanto isso podia refletir fora, porque é papel da escola também devolver para a sociedade não só a questão acadêmica, esportiva e cultural, né? Então, é importante a gente ver que papel que eu, como professor de música, quero para a educação musical dentro da minha comunidade escolar, né? Eu acho que é importante isso. E verificar isso através da legislação, acho que é importante, né? Porque ela pode nos dar esses espaços para isso. Não sei se consegui responder a tua pergunta. Que bom. Não sei, acho que ele travou, o Zé? Ok. Chegou ali. Estevão. Oi. Pelo que a Tiziana falou sobre a dificuldade, né, de achar essa explicação assim temporal que tu trouxeste no trabalho, seria interessante talvez explicar melhor para o pessoal qual é a ideia que tu teve sobre o site, né, e de que forma essas informações vão poder ajudar outras pessoas, que vai unir também com o projeto de extensão e tal, e ser o teu produto, né? Sim. Carol e Estevão, inclusive a Carol já está preludiando, eu ia falar justamente isso, que já tem até o espaço ali, não sei se tu viste. Eu vi ali, políticas públicas ali. Então, acho que nesse momento, assim, é bem importante que tu sejas mais enfático nisso, né, e trazer, e vou dizer uma coisa, e aí, claro, que a gente está entre o povo, né, não, acho que trazer a dissertação como produto não é o canal, tá? Okay. Porque a dissertação no acadêmico já é, né? Então, o nosso, ele é mais. Então, a dissertação não... Até tu pode dizer, mas não enfatiza muito a dissertação, porque ela tem que ter. Isso aí é um dado. Agora, tens aí uma coisa maravilhosa, que é este site. E que, assim, tu não precisa ficar com medo de falar do site, que parece que o site não é teu, tá? Mas né? Ele é de todos nós, na verdade. Ele é uma coisa nova, não é nem meu, né? E se alguém é dona, né, Carol? É a Jennifer. Se tem alguém que é dono desse site, é a Jennifer. E que não é o caso, ele é um material nosso. Então, ali tu já tens um espaço, nós te acolhemos e acolheremos a todos e todas para isso. Então, acho que sim, né? E continua, Carolzinha, no que tu estavas falando, porque eu acho que sim, essa questão do site é importante. Não, era isso, dele contar para o pessoal qual está sendo a ideia dele, e porque a Tice disse que é difícil encontrar, assim, né, uma linha temporal dessa forma para poder entender o que aconteceu. Eu acho que o que ele pretende fazer ali no site vai ser legal para isso. Excelente. Perfeito. Claro, obrigado, Carol, que acontece, né, Estevão? É claro, assim, ó, vocês têm que entender que essa semana que ele começou a se apropriar dessa questão do site, porque, assim, o criar um produto, ele não é uma coisa muito fácil, né? Inclusive, acho que um diferencial que foi para a Fabiane foi estar com o grupo de extensão e as coisas foram sendo construídas e, enfim, todo mundo trabalhou junto. Acho que foi uma grande sacada e que aconteceu
ninguém planejou isso. Então, claro, Estevão, agora a gente efetivamente teve mais esse vislumbre, e ele, claro que tem que se apropriar do site e tudo, mas acho que agora, acho que tu pega esse site, tu dá uma olhada assim, e tem muita coisa que tu pode fazer ali. Sim. Né? Pode falar, Marcos. Não, é isso aí. Não, é isso aí mesmo, não, essa colocação é importante, sim. Eu vou te dizer, como tu disse, estamos entre nós. Quando eu entrei ali no site para mostrar o site e vi que já estava ali políticas públicas, eu me dei conta que já estava ali, porque na quinta, foi quinta? Quando foi quarta? Não, acabou. Quarta não tinha ainda. Opa, já está ali. Mas aqui a coisa é rápida. Daí eu vi, opa, já está ali. Então, o pessoal não brinca em serviço. Nunca. Que bom. Excelente. Que mais? Eu sei que o Tiago tem aqui uma colocação. Eu não sei se tu queres abrir o microfone, querido, ou tu queres que eu leia. Não sei se tu estás com o microfone. Tiago? Não posso agora. Não pode. Tiago Hubert, ele diz o seguinte, que é bem importante, ele não consegue abrir o microfone. Tá. Uma questão, diz o Tiago, uma questão que sempre surge em relação ao espaço das artes em geral no currículo, também se liga muito à questão do valor exacerbado que o vestibular, ou os Enems, enfim, tem em nossos tempos. E qual seria a utilidade, entre aspas, da música nesse ensino fundamental e básico, que é muito focado na preparação ao vestibular? É uma boa discussão. Tu queres falar, querido? Não, posso falar, posso trazer um pouco da minha percepção em relação a isso. Não, Tiago, é verdade, é isso aí. E eu acho que nunca esteve tão em voga, tá, a questão das escolas arriscarem por um currículo diversificado em relação, principalmente, de maior exploração em relação às artes. A legislação está aí, ela disponibiliza tudo isso, tá? Então, as escolas que optarem por isso, com certeza sairão na frente. Tá? Porque o próprio Enem hoje em dia, né, e muitos vestibulares hoje, as questões não são só mais da caixinha, né, tipo assim, história só fala daquilo específico da data ou da história, não, as questões são muito vinculadas, tu tem que ter um contexto amplo de leitura de mundo para conseguir responder muitas coisas, né, e tu não conseguir enxergar a arte dentro disso, uma gestão escolar, não conseguir entender, é um atraso. Posso até dizer assim, o vestibular da URGS, durante acho que os últimos 6 ou 7 anos, tem discos, né, como leitura obrigatória. Tivemos a Tropicália, durante uns 3, 4 vestibulares, né, o disco da Tropicália, o Panis et Circense, e tivemos também a questão agora é o Juntos, né, deles Regina e com Tom Jobim, trazendo toda aquela questão da Bossa Nova. Né? Então, se fôssemos pegar somente essa questão, não cai no vestibular, então agora cai, e aí? E a música tá lá? Não tá? Então, acho que a questão é maior que essa. E digo mais, o meu ponto de vista, ela vai mudar, a escola vai mudar, tá? Muitas escolas vão mudar, não por uma questão de, infelizmente, tá? Não por uma questão de entender na concepção de formação do estudante de uma forma ampla de leitura de mundo, mas porque o mercado está exigindo isso. Tá? Então, por exemplo, assim, se tu pegar lá, eu gosto muito de assistir coisas diversas, entre elas, por exemplo, temos lá o profissional do futuro para o Banco Mundial lá, tá? Uma delas está lá, cultura ampla, leitura de mundo, todas essas questões são para o profissional do futuro, né? Então, onde é que o profissional do futuro vai aprender a ser dessa forma? Vai ser na escola. A arte está muito dentro disso. Então, infelizmente, ou felizmente, a escola vai mudar, vai melhorar. Mas é porque o mercado está exigindo isso. O mercado está exigindo profissionais com uma visão aberta, com uma concepção de cultura ampla, de entendimento de questões étnicos e um monte de coisa. Isso vai acabar acontecendo, né? Mas porque o mercado está exigindo isso. Muitas vezes não porque tem uma concepção, muitas vezes, de educação dentro das escolas em relação a isso. Esse é o meu ponto de vista, né? Uma questão pessoal minha. Talvez para ajudar, excelente, obrigada, Estevão. Talvez para ajudar nesse sentido, seja importante também os nossos conhecimentos em relação à epistemologia da música e da educação musical, porque conhecendo isso, e aí o Estevão traz
a importância dos aspectos históricos para nós também, a música e o próprio ensino da música, ele existe desde muitos milênios atrás. Né? E lá, já na época da Antiguidade Clássica, nós tínhamos isso. E de lá para cá, nós percebemos e sabemos e vivenciamos que a música está na nossa vida. Bem, se nós temos a música na nossa vida, e ela é importante para nós, na grande maioria das pessoas, o que está na vida é importante que esteja na escola também. Porque a escola é que espaço? É um espaço para que nós possamos tratar dessas questões de nossa vida e da vida dos outros também, no sentido de cultura, entender mais e melhor, porque isso nos constitui como seres humanos. Então, se a gente tem essa concepção de que a música é importante, a educação musical ela é importante, e ela está na nossa vida, e o que está na vida tem que entrar na escola, essa é uma justificativa, é um ponto inicial para nós começarmos a discutir sobre a importância da música na vida das pessoas e, portanto, na escola. Nesse sentido, não se concebe um espaço escolar que não tenha a música. Claro que eu poderia falar na mesma perspectiva sobre as artes, mas aqui a gente está falando sobre a música. Então, esses aspectos são fundamentais para a gente, né? Essas concepções epistemológicas, então. O que mais que nós temos aí? Thaís, fala, meu amor, ou tu tá muda também? Acho que a Thaís está sem microfone. Eu vou ler, então, o que a Thaís está trazendo. Perfeito, Zé Luiz. Ó, eu acho que o Zé também tinha trazido... Ah, eu perdi aqui. O Zé está trazendo também as questões transdisciplinares, que são importantes, e, nesse sentido, a Thaís vai, então, trazer o que o que o Zé falava. Então, a transdisciplinaridade, ela traz caminhos para uma educação autônoma, preconizando a sujeito a sua integralidade, um ser no mundo. Ok, aí ela concorda, né? Só seremos capazes de incluir a música na vida quando compreendermos os atravessamentos do ser humano. Muito bem. Obrigada, Thaís. Quem mais quer contribuir com essas reflexões? Estamos discutindo coisas muito importantes hoje. Isso é bacana, né? Porque não necessariamente é a questão fim do projeto apresentado, mas quando há esses espaços é importante, né, professor? Com certeza. Esgotar esses assuntos aí. E como tu trouxe ali, hoje argumentos não faltam, né? Tu pode buscar argumentos em todas as esferas. A própria resolução aqui do nosso estado de 2011, ela traz argumentos da neurociência para trazer a importância do ensino de música nas escolas de educação básica do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, essa questão de ter isso em mente é importante, mas muitas vezes nós temos que, sim, convencer as pessoas da importância, e nós temos que ter esses argumentos, esses estudos, esses apontamentos, explicar por que é importante, porque, como eu disse ali, a gente tem que ter essa paciência freiriana de explicar para as pessoas mesmo, porque às vezes as pessoas não sabem, muitas vezes são os nossos gestores que estão ali acima da gente, e a gente tem que realmente estar dando essas ferramentas para eles. Exatamente. André, quer falar, André? É um caminho, né? Ok. Um aspecto que me parece que é importante, que o Estevão traz, e que talvez seja um desdobramento do seu trabalho, é justamente essa questão dos nossos gestores. Então, falando um pouco em produto, para que a gente possa... O produto no quem não está muito acostumado com a terminologia do mestrado profissional, nós temos, então, a produção de uma pesquisa, né, dessa investigação, no caso do Estevão, então, essa investigação nesses espaços, então, das escolas particulares, né, de Porto Alegre. Mas, além disso, o que acontece? Existe esse compromisso de dar um retorno mais palpável à sociedade. E, nesse sentido, vem, então, o produto. Então,
falando disso, falando da importância dos aspectos históricos da educação musical no Brasil, também tendo em vista a importância da legislação, que tampouco nós mesmos da educação musical desconhecemos muitas vezes, o que dirá os gestores. Então, talvez nós possamos aprofundar essas reflexões no sentido de oportunizar a estes gestores. E quem são os gestores sobre os quais nós estamos falando, por exemplo, né? São muitas vezes os diretores das escolas em que nós estamos trabalhando, e aí são as escolas particulares, no caso do Estevão, e é importante frisar isso porque também estava a descoberto esse espaço aí, mas são também outros gestores no sentido de prefeituras, de câmara de vereadores e etc. Então, ter um espaço que reúna essa legislação, por exemplo, desde os primórdios, e isto é uma coleta documental extremamente importante, e esta coleta documental, esses documentos estarem organizados em um espaço que possam ser de um acesso mais facilitado, isso dar um retorno à sociedade, e nós, o nosso mestrado, temos que dar esse retorno à sociedade de um espaço desta coleta, para que eles possam se apropriar desta legislação, para que possam ser melhores gestores e, principalmente, cumprir a lei, né? Então, esse cumprimento da lei é fundamental. No nosso país, a gente sabe o quanto se desconsidera, muitas vezes, a legislação. Né? Então, acho que é potente isso, né? Ter nesse espaço ali do site um lugar referente à legislação, né? Então, isso é algo que tu vais poder também dizer, que é um objetivo, e talvez também ser um espaço, e aí tem que pensar melhor isso aí também com as gurias, que sejam as propostas de algumas escolas, talvez, possam ser visibilizadas ali, quem sabe, né? Que é um pouco de acordo com o que tu estava dizendo. A Thaís diz assim: já fui gestora e criei meios e construímos na escola uma sala e professor para educação musical na educação infantil. Foi lindo e é possível. Então, a gente precisa ter vontade também, mas aí tem que convencer os gestores. Para convencer os gestores, nós temos que estar convencidos. Primeiro, exato, né? Perfeito. Eu só me sinto à vontade de falar daquilo que eu entendo, né, professora? Com certeza, com certeza. Muito bem. Isso, vocês estão, acho que, com sono. Hoje está um dia realmente complicado, né? Eu não sei se as gurias do projeto de extensão querem comentar alguma coisa, possibilidades. A Jennifer hoje, eu acho que ela não conseguiu participar, mas então nós temos que pensar mais e colocar com a devida importância esse teu trabalho, porque ele é um trabalho muito importante, Estevão. E aí chamando também, congregando quem trabalha em escola particular para começar também essas investigações. O Estevão está fazendo em Porto Alegre, né, na cidade de Porto Alegre. Mas, se nós pensarmos que o nosso estado possui 497 municípios, vocês entendem que a gente tem trabalho para muitas encarnações aí, né? A Edilene diz assim: o conteúdo de música lecionado nas escolas públicas não é suficiente para enfrentar um vestibular de algumas universidades que exigem prova prática e teórica de música, tanto para a licenciatura quanto no bacharelado. No bacharelado. Qual a tua visão sobre isso? Ah, interessante, olha aí, Estevão. Não, mas nem na pública e nem na privada, né? No ensino privado, isso vai contemplar, né? Porque nós temos que entender que, assim como nas outras matérias, nós não estamos ali formando músicos, né? Assim como nós estamos formando geógrafos, historiadores, né, matemáticos. A ideia da educação básica, como o nome traz, né, é dar uma base, né, para que esse estudante tenha na vida ali uma mochilinha repleta de questões básicas para que ele possa levar para a vida, né?
Então, assim, especificamente, né, para uma parte, para um vestibular específico, mas a graduação exige desempenho de música. Mas daí eu acho que é uma questão, acho que é uma outra questão. Acho que talvez seja a questão sobre o que o vestibular está pedindo, né, se não é desigual com aquele que não tem acesso. Acho que é uma outra coisa, porque muitos também, em relação ao ensino privado, não vão ter acesso, assim, né? Acho que é uma outra questão, talvez sobre as provas dos vestibulares de música, acho que é uma outra questão aí. Porque, por exemplo, se para fazer geografia, no vestibular exigissem noções de, sei lá, reconhecimento de pedras, de terreno, de tantas outras coisas, muitos estudantes não teriam acesso, né, não conseguiriam passar, porque teriam que fazer cursinho para isso, com professor particular. Eu acho que isso acaba afastando um pouco o pessoal da música para isso, né? Talvez seja isso. Na licenciatura, eu não vou saber te dizer em relação à federal, porque eu não fiz lá, mas quando eu fiz no IPA, por exemplo, não existia uma prova específica para licenciatura em música, assim. Eu tive colegas que faziam licenciatura em música de várias outras áreas, assim, que foram para lá, até da pedagogia mesmo, acabaram entrando lá para aprender a tocar seus instrumentos dentro do IPA. Eu não sei como funciona nas outras universidades, né? Talvez a professora possa me explicar melhor em relação a isso. Agora, a minha opinião em relação a isso, que a Edilene traz, é que na minha opinião, acho que não é papel da escola preparar um aluno para fazer vestibular para violão, bacharel, por exemplo. Eu acho que é muito mais importante ele ter as noções de música, com certeza, mas se ele conseguir entender, por exemplo, assim, e for dentro da aula de música, um reconhecimento da formação do seu povo, sobre suas culturas, sobre entender, por exemplo, a importância dos africanos na formação da cultura do Estado, as suas músicas, os seus ritmos, seus tambores, do indígena, do italiano, do alemão, conseguir entender tudo isso, conseguir identificar uma polca como uma tarantela, que é aqui do nosso Estado, conseguir entender as questões brasileiras, da música brasileira, conseguir praticar um lundu, saber o que é um bumba meu boi, que tem gente que se forma, tem aula de música dos 5 anos, nunca ouviu falar em bumba meu boi, baião, essas coisas todas, infelizmente isso acaba acontecendo. Eu acho que são questões culturais mais pertinentes de leitura de mundo, na minha opinião. Excelente, Estevão. E nessa discussão, que apesar de não ser o trabalho do Estevão, mas vejam como é rico esse nosso momento aqui, que a gente começa a refletir sobre diversos aspectos que fazem parte do nosso trabalho e que muitas vezes poderá vir a ser o desencadeador de alguma pesquisa de vocês, né? Então, aqui a Edilene nos traz uma reflexão acerca dos concursos vestibulares, então, para a música e licenciatura ou bacharelado em música, e essa exigência que ainda persiste em algumas universidades, e como que a gente trabalha nesse sentido. Não vou responder isso aí, eu acho que a gente pode, é uma discussão pertinente que nós poderemos até trazer para uma reunião nossa aqui e trazer várias visões. Mas só para não deixar, como diz a minha filha, no vácuo, para a gente pensar um pouquinho, quero trazer uma questão. Um dos problemas com os quais nós nos deparamos é ainda a inexistência do ensino de música na escola, né? Apesar da legislação que nós sabemos que ela existe, ela não é cumprida, então tem uma série de fatores que dificultam o trabalho da gente. Pois bem, se nós não temos a música na escola, como nós vamos poder ter um planejamento da música, do ensino da música, desde a educação infantil até o final do ensino médio? E isso é obrigatório. Então, mas se nós tivéssemos, eu convido vocês a termos uma projeção, uma ideia aí, nós poderíamos ter desde a educação infantil, brincando com as crianças, com música, as crianças experienciando atividades musicais, e esse processo é óbvio que vai num crescendo, né? Então a gente aprende a brincar, aí daqui a pouco a gente vai aprender o nomezinho daquelas coisas com as quais nós estamos brincando, sendo que isso, vocês imaginem, até o final do ensino médio, nós teríamos uma maravilha. Pois é,
mas não temos, mas poderíamos ter. Então, este é o quadro. E, se nós pensarmos que o que deve ser exigido num concurso vestibular para o ingresso em universidades, ali o que deve ser exigido tem que estar disponível para os estudantes. Portanto, está na ilegalidade a cobrança, porque vai contra o quê? O que diz a LDB. O que tem que ser cobrado num exame vestibular? Tem que ser cobrado o que aquele estudante tem em sala de aula. E como nós não temos, acaba que isso é ilegal. Vocês entendem que a conversa ela é cumprida? Exato. Não é uma coisa só. Então, mas para nós pensarmos, né? Estou vendo que o pessoal está falando um monte aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, a Bárbara gostou, tal. A Carol, numa mesa redonda da UEPA, entramos neste assunto, no encontros, exatamente, Carol, sobre epistemologias em educação musical. Exatamente, muito bom. O IPA cobra prova específica? Não, né, Estevam? Não. Não. Assim como a UERGS também não, né? Já cobrou há anos atrás. Então tá, não cobrou, tá certo, já respondeu. Então, oportunidade é a palavra. Maura Pena, Thaís está trazendo. Maura Pena pensa essas questões de forma clara, desde a formação docente até a entrada deste profissional na escola. É verdade, Thaís, parabéns. Muito obrigada, estás numa leitura bem bonita. A Carol, e a gente se ferra, tá certo. Giacomo, Estevam, no Rio Grande do Sul... Tu não quer falar, Giacomo? Bom, eu vou ler aqui para ti. No Rio Grande do Posso Sul... falar? Ah, então fala, amorzinho, fala, senão fica só eu falando. É que quando eu falo demais, daí eu não quero atrapalhar. Então, são muitas universidades no Brasil que ainda cobram o ensino de música, e a maioria delas são universidades públicas, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem 11 ou 12, eu não me recordo agora, mas contem comigo. URGS, UFPEL, Unipampa, UFSM, UERGS, IPA, ESTE, Instituto Superior de Ivoti, UPF, UX e Claretiano. Deu quantas? Eu não contei. Mas são Bastante. todas essas. Dessas, a URGS e a UFSM mantêm o curso, a prova específica de música. E a UFPEL, eu entrei em contato com eles meses atrás para saber sobre isso. Eles falam que os alunos que entram ainda hoje sem ter prova específica ainda têm o mesmo nível de quando tinham. São o mesmo nível. Então, eles mesmos responderam para mim que esperam um bom nível dos alunos que entram. Então, digamos assim, que é uma falsa fora da legalidade que eles implementam, porque, na verdade, tu tem que entrar com um nível já de música. Daí, quando tu entra, eles têm uma preparação até. A Unipampa, por exemplo, tu pode entrar, mas durante o início do curso, tu pode entrar sem saber nada. Eles não esperam, assim, que tenha, digamos assim, nível. Mas tu tem, sim, aquelas cadeiras que tu pode... Aquelas cadeiras, não. Aquele semestre que tu entra ali para... digamos que fosse a pré-escola da música, né? Para que tu tenhas. Então, até teve um trabalho, acho que de uns 5 anos atrás, de alguém que pesquisou 34 universidades federais no Brasil. Eu entrei em contato com essas universidades e algumas estão mudando, algumas já caiu a prova específica. E isso em todos os estados, né? Menos, inclusive os estados que entraram o curso de graduação em música ao mesmo tempo, há pouco tempo. Por exemplo, quando a gente foi lá em Manaus, tem a UFAM, né, prof? Ela cobra a prova específica ainda. Então, isso ainda persiste muito, né? Isso é um trabalho até que eu estou fazendo por conta, é bem grande, mas só queria te dizer que sim, as universidades elas estão bem fora da realidade, né? Inclusive para a pós-graduação, porque inclusive tem universidades que cobram 5 anos de prática de música e qualquer outra formação na área, né? Que tem a graduação. E daí, infelizmente, essas pessoas que só sabem tocar, elas pegam os lugares das pessoas que são licenciadas mesmo,
né? Por exemplo, tem universidades para curso de mestrado em educação que elas não aceitam professores bacharéis, não aceitam bacharéis como pré-requisito para entrar nela, né? Eles pedem licenciatura ou qualquer outra formação pedagógica. E tem instituições, inclusive de educação básica, como técnica, que eu já falei, que é o caso do IFRS, que aceita bacharéis para dar aula no curso técnico, sendo que o curso técnico faz parte da educação básica nível médio, e quem pode dar aula neles é quem tem licenciatura e não bacharelado. O que eles se baseiam? No mestrado, no doutorado em educação e educação musical. E também, em alguns casos, simplesmente se tem mestrado já pode entrar, mesmo sendo bacharelado. Então, a própria educação, ela se automutila, né? Então, é difícil de cobrar isso. Essa temática aí é bem importante, e o Giacomo tem uma pesquisa já há bastante tempo, eu tenho acompanhado isso, e vejam só, essa temática, ela é complexa, né? Não, nós não temos assim como dizer deve ter ou não deve ter a prova específica, porque tem vários fatores aí intervenientes que vão fazer com que as coisas possam ou não ocorrer. E aí, por exemplo, se vocês pensarem que são em base 4 anos, normalmente, para cursar a licenciatura, normalmente é 4 anos, né? Pensem, uma pessoa que não sabe tocar nada vai ter que ter uma, digamos, a licenciatura, tá? Terá de ter uma proficiência mínima no instrumento. Por quê? Porque entendendo, e aí volta a epistemologia da educação musical para nós pensarmos. Se eu vou ensinar música, eu tenho que ensinar música musicalmente, como diria o Swanwick, eu vou ter que, dentre as atividades que eu vou realizar, uma delas é a de execução musical. E eu, como professor ou professora, deverei tocar algum instrumento, não importa qual seja, mas que eu consiga me expressar através do instrumento. Ok. Aí, a complexidade dessa questão se dá. Será que, em 4 anos, quem nunca tocou nada consegue aprender? Há casos que sim. Mas vocês percebem que o esforço vai ser bem maior desse aluno e, claro, dos professores também, porque deverá se ter toda uma estrutura organizada que não existe, gente. A gente sabe disso, né? Nós temos poucos professores, muitas vezes. Então, como que isso vai acontecer? Tem que acontecer. A minha concepção, eu quero deixar clara aqui, é que no atual cenário que a gente tem educacional, a gente não pode cobrar para o exame vestibular a proficiência no instrumento, bem como o conhecimento de música, porque isso é ilegal. Então, eu estou partindo numa questão da legalidade. Mas, então, como fazer? Nós temos que pensar. E aí, olha que lindo isso. Aqui está um tema de pesquisa, gente, excelente. E também quero dizer que ele, ao mesmo tempo que ele é excelente, a gente vai arranjar muito inimigo também, porque não pensem que isso aí é algo tranquilo de se falar. Bah, mas a gente tem que falar, né? Não, nem um pouco. Professora, posso Deve. complementar um pouquinho? Porque a gente fala assim, ó, quantos profissionais de diversas áreas nós conhecemos que durante a faculdade trocaram de curso, por exemplo? Né? O meu irmão é um exemplo, por exemplo. Meu irmão entrou para desenvolvimento de softwares, depois foi para análise de sistemas, e depois não sei o que foi, sabe? E parece que na música isso não é possível acontecer. Né? Tipo, tu tem que já chegar sabendo e já sendo. Né? Isso, no meu ponto de vista, acaba, eu digo, no bacharel, né? Isso acaba acontecendo, acho que acaba tirando o aspecto democrático na música para as pessoas, né? Então, no meu ponto de vista, qual o problema de uma pessoa entrar ali no curso e dizer assim, bem, tia, não era bem isso que eu queria, eu acho que eu vou fazer farmacologia. Tá, beleza, vai ser feliz. O cara da farmacologia, não, olha só, me interessei pela música, eu quero fazer música no vestibular, ou na faculdade, já tá lá dentro. Isso acontece, né? De troca de cursos, às vezes, muitas vezes. Sabe qual o problema? Eu não consigo entender por que a gente tem que ser... A gente acaba
se excluindo deste processo, né, e torna uma coisa tão difícil, tão inacessível a muitas pessoas, né, que, como tu diz, muitas vezes não vão ter. Eu não tive música na educação básica, como a colega trouxe ali, eu tive porque eu tenho noção de saber que a minha mãe teve um pouquinho de dinheiro sobrando no final do mês e me pagou aulas de música. É por isso, entende? Senão eu não teria esse acesso. Então, como é que podem me cobrar algo que na educação básica eu não tive? Quantos colegas será que estudaram comigo nas escolas ali, públicas, né, que talvez teriam um potencial enorme para ser grandes músicos, professores de música, mas não tiveram esse contato, né? Daí chega lá, se exige algo que não foi ensinado, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? E como tu trouxe na tua própria fala ali, de poder, a gente cativa, né? A gente tem que cativar esses espaços, né? Então, o que torna ali, como tu diz, tu começa brincando, tem a educação infantil, daí as coisas vão se tornando mais formais com o passar dos anos, e daí tu tem aqueles estudantes que se identificam mais com a disciplina, e daí tu vai ter aqueles espaços dentro da escola, que é papel da escola, assim, por que tem que ter só a seleção do time de futsal, a seleção, não sei o quê, vamos criar um nome aqui, por que não tem a orquestra da escola, o coral da escola, a banda da escola, e daí tu vai estimular aquele estudante ali também. E aquele estudante que dentro daquele grupo maior ali, que nem a gente tem lá, por exemplo, a Orquestra Rosariense, se vocês quiserem pesquisar lá no YouTube, lá, sabe? Esse ano nós chegaremos no número de 100 estudantes dentro de uma proposta dessas, né? E daí tu tem aquele estudante que se identifica mais com o conteúdo, ele vai com uma atividade extracurricular de representação da escola, se apresenta, estuda, daí ali, claro, a exigência é maior, né, é muito maior, e dentro daqueles ali tem aqueles que se identificam mais ainda, e esses tu encaminha. Todo ano a gente passa 2 estudantes na prova da OSPA, no Conservatório Pablo Conlós, entende? Daí sim, esse é o ciclo perfeito, bacana, né, que daí é a escola devolvendo para a sociedade, né, de outras maneiras também. Quer dizer que esse estudante vai ser o violinista lá? Talvez não, mas para a formação dele foi importante, né? Mas tem uns que tu vislumbra, olha só, aquele ali vai ser, esse vai ser, e assim por diante, porque esse é o papel da escola. Que legal. E vejam que também, se a gente pensar, por exemplo, vou começar lá desde pequenininhos, mas não é assim que a gente aprende matemática, por exemplo. Vamos pegar uma outra área. Desde a educação infantil, aprende algumas coisas dos números e aquilo vai, aos poucos, ficando mais complexo. Sendo que no final aí do ensino médio, você tem todo um conhecimento da matemática, da língua portuguesa também. Então, se a música é para ser, de acordo com a lei, ela é um componente ou um conhecimento, então tem que ter esse planejamento. A base comum curricular, que a Carol deu uma grande fala, uma grande palestra na quinta-feira, querida, e já vou te dar os parabéns publicamente aqui, no curso de Educação Musical para Professores de Extensão, ali a gente tem uma grande dica para estar crescendo essa educação musical. Então, vejam que nós temos muitas coisas bem importantes aí e que muitas vezes não sabemos. E aí, voltando um pouquinho, então, no trabalho do Estevam, que não está abarcando esta totalidade toda, no entanto, um aspecto que é o da legislação, por exemplo, e que são as competências existentes, em conhecendo e tendo ali um espaço para essa divulgação desses materiais, nós mesmos, que muitas vezes não sabemos, poderemos saber, e em sabendo, estaremos cobrando, então, o cumprimento dessas legislações. Acho que esse é um bom retorno para a sociedade também. Pronto. Bem bom. Fala, querido. Desculpa, só para complementar, quanto à prova específica, muitas universidades, inclusive, quando os alunos não atingem o que eles querem, eles deixam as vagas públicas sobrarem. Sim. Por exemplo, tem 60 vagas e tem 200 candidatos, os 200 fazem a prova, 40 só passaram, as 20 vagas que sobraram continuam vagas. E as universidades dizem que isso daí não causa danos ao Tesouro Nacional, mas a gente sabe que causa de alguma forma. E outra coisa é que quando a gente denuncia isso, tanto o Ministério da Educação, quanto o CAPES, quanto as universidades, elas se baseiam em cima
do artigo 207 da Constituição Federal de 88, que fala sobre a autonomia universitária, didática e econômica. Ou seja, elas podem fazer o que quiserem, isso é responsabilidade delas. Isso é elas que decidem. Ninguém, infelizmente, supervisiona isso. Por isso, quando há algum protesto, por exemplo, que nem a URGS ali, em fazer intervenção, o problema é que eles querem agora, os próprios alunos que lutaram tanto para entrar lá dentro da universidade, querem defender a autonomia universitária, pautada pelo artigo 207. Só que essa autonomia universitária, ela, infelizmente, ela é tóxica, porque ela age contra os alunos. A universidade sempre determina o que é melhor, mesmo a maioria dos alunos dizendo que não. Como é que pode, dentro de um conselho universitário, por exemplo, uma chapa eleitoral ter 9 mil votos e a que teve a metade ganhar? Por conta que os diretores e os funcionários têm maior peso no voto, né? Então, eu só queria que prestasse atenção nisso. Quando a gente fala em autonomia universitária, a própria universidade usa essa autonomia universitária para fazer isso com a prova específica de música. É isso. Importante. Muitas coisas importantes para a gente pensar, né? E acho que uma coisa que é bom para a gente é que, dependendo do ponto de vista que a gente assume, a gente vai ver vários pontos. Tem um microfone aberto aí? O meu. Vou fechar. O teu. Tá. Ok. Então, é muito importante, assim, obrigada, Giacomo, por compartilhar com a gente, e são coisas para a gente pensar. E quero dizer assim, ninguém tem que concordar com a gente, né? Acho que a gente tem que crescer, e nós estamos num momento um pouco complicado no nosso país, que parece que não se pode ter ideias contrárias, né? Podemos ter. A diversidade, ela é maravilhosa na vida da gente, e ela nos faz crescer cada vez mais. Né? A gente não precisa concordar com o outro, mas a gente tem que prever e garantir a possibilidade da pessoa dizer aquilo que é o contraditório a nós, né? E aqui a gente tem esse espaço para isso. Eu quero dizer para vocês que a gente pode falar o que pensar, não há problema algum. Eu posso não concordar com vocês, vocês podem não concordar comigo, com o Estevão, ou com quem quer que seja, mas nós temos que ter o direito de pensar diferente. Senão a gente vai perder a capacidade, inclusive, de investigar, né? E nesse sentido, então, nos encaminhamos para a reta final do nosso encontro de hoje, e tivemos, apesar desse tempo aí doido, nós tivemos e temos bastante gente, nós estamos com 33, agora já estivemos, acho que foi até 36, 37 pessoas, algumas vão caindo no meio do caminho, né? Vão sair para bater panela, isso, Carol. Então, eu quero fechar essa parte do trabalho do Estevão, agradecendo muito a apresentação do trabalho, a disponibilidade, então, de conversar conosco, de apresentar esse trabalho para a gente, e quero desejar uma excelente qualificação na terça-feira. Lá estarei e convido a todos e a todas para poder estarem junto com a gente, dando uma força para o Estevão, para a gente ficar super bem. Tem que cuidar do coronavírus, né, Tiago? E, finalizando essa parte, eu quero, então, fazer um convite a vocês. Muitos já sabem, mas eu quero fazer um convite mais enfático. Na verdade, são 2 convites. Um deles, que é um convite muitíssimo carinhoso, que eu quero lhes fazer. Nós temos, dentre as nossas atividades de extensão, nós temos muitas atividades, né? Este ano a gente cresceu bastante, nós temos saraus, nós temos cursos, nós temos vivências, nós temos uma série de atividades. Dentre elas, especificamente os saraus, nós teremos mais 3 saraus até o final do ano. Em princípio, nós teremos no dia 28 de outubro, que é o dia do funcionário público, né? A gente vai fazer esse sarau, que ele vai estar todo gravado e vai estar disponível para as pessoas assistirem. No dia 25 de novembro,
no dia 16 de dezembro. Estes saraus, nós pensamos de convidar quem quiser, tá? Então é um convite com muito carinho que a gente faz a vocês e ao pessoal que quiser participar, de gravar, né? E, portanto, ele vai ser ao vivo, mas com a gravação, porque sempre dá problemas essa questão tecnológica, né? E vai ser passado no YouTube. Escolher um poema, e nós chamamos o sarau os três, né? Os poemas da minha vida. Qual é que é a ideia? Que a gente possa escolher um poema que tem muito significado para a gente. Pensando nesse momento de pandemia que a gente está passando, de poder compartilhar com as pessoas os nossos sentimentos. Já tivemos um que foi magnificamente organizado pela Nicole também. Então, nessa continuidade, escolher um poema que é o poema da minha vida, é aquele que eu gosto e que eu gostaria de compartilhar com os colegas. E como vai ocorrer isso? De uma maneira muito simples, gente. Não requer prática nem habilidade. O que a gente vai fazer? Vocês vão ter o poema, se quiserem decorar o poema, decorem. Se quiserem pegar o livro e ler o poema a partir do livro, não tem problema nenhum. Bota o celular horizontalmente para gravar, deixa ele apoiadinho em algum lugar. Tem gente que já tem até suportes para celular, eu pego e grudo com uma fita crepe, e aí ele não cai. E eu fico ali, e eu vou gravar este poema, e vocês vão... Cadelífero, né, Carol? E vocês vão encaminhar para mim. O que eu vou fazer? De posse desses vídeos, eu vou organizar nessas três datas aí, para não ficar... Porque um sarau deve ter o quê? Uns 30, 40, 45 minutos no máximo, porque a gente sempre tem que dar o gostinho. Isso, Fábio, vamos fazer uma vaquinha para comprar. Se vocês vissem como está aqui, vocês iam ficar enlouquecidos para comprar o suporte. E vão encaminhar para mim, tá? No meu e-mail, e aí depois a gente compartilha mais com vocês, mas vocês conhecem o meu e-mail. E aí eu vou juntar tudo isso para a gente fazer um sarau bem legal, 3 saraus distribuídos ao longo dos meses. Para quê? Para que a gente possa disseminar a cultura, a arte, a literatura e o amor pela poesia, tá? Então, pode ser de autoria própria, Tiago, que coisa mais maravilhosa, melhor ainda, tá? Então, esse é um convite que eu faço a vocês, certo? Vou reiterá-lo ao longo dos nossos comunicados nos WhatsApp da vida. E, então, outro convite que eu faço é em relação a uma atividade que a gente está fazendo dos integrantes do grupo de pesquisa, e, bom, vocês que estão aqui integram o grupo de pesquisa, de vocês fazerem uma varredura nos seus materiais. Tem muita gente que tem publicação, para a gente poder, então, organizar isso no nosso super site, né? Ter as informações sobre as pessoas, sobre o currículo das pessoas, e se tem um artigo publicado, um trabalho num evento científico, ou mesmo uma apresentação oral, que tem lá um lugar que a gente possa clicar, então, e nos remetermos ao trabalho, também solicitamos. Já foram algumas informações, mas agora eu estou reiterando a vocês, porque é bem importante isso, sempre na perspectiva de darmos visibilidade ao trabalho, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chatzinho. Poemas, então, podem ser de autoria própria. Vai fazer um de papelão para mim? Eu quero, Carol. Tá bom. Ótimo. Então, gostaria que nós abríssemos as nossas câmeras para podermos, então, fazer aquele momento importante